Boa noite, boa noite, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, em mais uma live de revisão com o tema de uveítes hoje. Então, feliz aí com a presença de vocês. Queria pedir para vocês compartilharem a live com o pessoal, compartilhem com seus colegas de residência, que a gente vai discutir aqui temas que são fato que vão aparecer na prova de vocês lá em janeiro. Opa! E aí, turma? Fala, Bernardo, tudo bem? Fala, meu amigo, beleza? Como que tá? Show de bola. As energias recarregadas no CBO, né? Uma praiazinha, uma gincana bacana, uma Copa Intraoftalmo legal, todo mundo tava animado lá, foi muito bacana, foi sensacional. E legal o contato, né, com os alunos, muita gente trocando ideia, a gente gosta desse contato também. Agradecer o carinho do pessoal, né? Foi muito bacana, conheci muita gente, uma galera de todos os lugares aí do Brasil. Isso é muito bacana, é muito gratificante pra gente, pessoal, esse tipo de reconhecimento, de contato, né? Muito legal saber que a gente está ajudando de alguma forma aí cada um de vocês. Isso é muito, muito, muito gratificante pro nosso lado aqui. E, assim, já deixo o convite para o Congresso da USP, né? A gente vai estar lá no Congresso da USP, a gente vai ter um stand lá, você está convidado a tomar um cafezinho com a gente, um brownie, trocar uma ideia. Inclusive, eu acho que a gente vai fazer que nem ano passado, né, verdade? A gente deu umas inscrições por aí pro pessoal, né? A gente tem umas inscrições aí para dar pro pessoal, né, não? Não, a gente vai ver isso daí direitinho, mas acho que dá para conseguir sim. E é legal demais, né, cara? A gente tem alunos nos 27 estados da federação. Isso é incrível, assim. A gente fica super feliz com a proporção que isso chegou, né? Quando a gente começou lá 4 anos atrás, 3 anos e pouco atrás, a gente não imaginava que poderia chegar assim onde chegou, e é muito gratificante realmente ter esse contato com vocês. E, bom, no Congresso da USP, dessa vez eu não vou perder, né? Eu não pude ir no CBO por conta aí do meu bebê que vai nascer aí, mas no Congresso da USP a gente vai estar lá e a gente vai ter o stand, vamos ter muitos games para a gente fazer no stand, tomara que a gente consiga ter também a nossa sessão lá no Congresso, que ainda não está confirmada, mas está bem encaminhada, para a gente poder fazer mais uma revisão presencial com a galera. E é isso. No mais, eu não estava lá, mas eu pude perceber, sentir o carinho da galera com todos os nossos professores. Então, agradeço em nome também dos outros professores que não estão aqui na live, o carinho de vocês. E, bom, é isso. Hoje a gente lançou um episódio... Só mais uma coisa. Parabenizar a turma da Copa Intraoftalmo, né? As equipes que chegaram na finalíssima ali, Altino Ventura, o Servidor, o SUS, vi muitos rostinhos conhecidos de nossos alunos lá. Isso dá um orgulho imenso de vocês, né? A gente vibra igual os coordenadores vibraram. Cara, quando saiu o resultado da FAV, o coordenador da FAV, quase que ele deu um pulo lá na plateia. E eu também, eu fico muito feliz, porque muitos rostinhos ali são conhecidos, cara. Pessoas que eu vi no Congresso da USP no ano passado estão ali dando um show de conhecimento, entendeu? Então, parabéns para todos, né? Todos que participaram, em especial aí para a turma da FAV, do Servidor e do foi FAV, foi Servidor e Santa Casa. Foi, eu acabei de falar, Santa Casa, exatamente. A gente tem uma super relação boa com os meninos da FAV, os alunos, realmente, igual você falou, muitos foram lá no Congresso da USP ano passado, a gente trocou muita ideia com eles, e os próprios diretores, os professores, né, são pessoas que a gente tem contato também. Então, parabenizar todo mundo dessa instituição fantástica e que é, assim, referência no Nordeste, orgulho para o nosso país mesmo, né, de uma instituição tão bacana e e ter tido esse resultado bem legal lá na Copa Intraoftalmo. Que esse resultado seja exportado para o CBO também, e eles tenham um resultado excelente no CBO. Lembrar vocês que a gente começou hoje uma série de episódios sobre fellowship. A ideia é
para as pessoas que têm dúvida de qual fellow fazer, entender qual que é a rotina daquele fellow, como que é o dia a dia, como são as provas, como se preparar, né? Então a gente trocou ideia com 3 fellows de retina de instituições bem bacanas, foi postado hoje o episódio, espero que vocês gostem dessa série, vai ter de todas as especialidades, então semana que vem a gente vai ter de oftalmopediatria, depois a gente vai ter de glaucoma, de córnea, de catarata, de plástica, então acho que vocês vão gostar desses episódios também. Mas eu acho que é isso, chega de enrolação, vamos para o que interessa. Já deu tempo do pessoal entrar, né? Vão mandando a live aí para a turma, a gente já vai começar, né, Bernardo? E, na verdade, hoje o grande tema é o VEIT, né? O VEIT tem suas particularidades, mas com um jeitinho dá para você acertar as questões, né, Bernardo? Eu acho que você tem que ter na cabeça assim, muito bem dividido as grandes doenças, né? Então, o segmento anterior, a parte de uveíte intermediária e o grupo das uveites posteriores e as pan-uveites, né? Assim que a gente trabalha no curso, a gente vai de fora da parte mais anterior para a parte mais posterior. A gente vai trabalhando dessa maneira, né? A ideia hoje não é revisar toda a uveíte, não. A proposta da terça-feira é a gente mostrar para vocês que revisão não é um bicho de 7 cabeças, que dá para a gente revisar temas importantes em pouco tempo e revisão é fundamental para você garantir que aquele conhecimento está sólido. Não adianta você assistir a aula uma vez e esperar que lá em janeiro no CBO você vai lembrar dos detalhes da aula. Não é assim que acontece. A revisão ela é muito, muito, muito importante para garantir esses pontos. E hoje a gente vai falar de uveites, a gente separou 2 temas importantes, né, Bernardo? É isso aí, e a uveíte, ela é como se fosse a reumato da oftalmologia, né? Então faz todo sentido isso que você falou, dessa organização do conhecimento para você poder compreender melhor as uveites, porque se você não tem essa organização, você começa a ver que são muitas doenças, né? É sífilis, tuberculose, toxo, doença da arranhadura do gato, porne, arne, CMV e espondilite anquilosante. Você tem que compartimentalizar as doenças nesses grupos que o Dani falou. Então, você tem que entender quais são as doenças que causam predominantemente uveíte anterior. Quais são as doenças que causam predominantemente uveíte posterior? Quais são as pan-uveites? Quais são as doenças que causam uveíte intermediária? Se você consegue compartimentalizar essas doenças nessas gavetas, aí o seu raciocínio faz muito mais sentido. E a gente vai discutir hoje as uveites, que a gente chama de uveites reumatológicas, né? Uveites associadas às doenças reumatológicas, que são predominantemente uveites anteriores, e a gente vai discutir algumas uveites virais que atingem principalmente ali o polo posterior. Então a gente vai ter aqui alguns exemplos de doenças bem diferentes que atingem compartimentos uveais diferentes, mas que são muito importantes para a prova. E você vai reparar que, como você falou, Bernardo, a gente vai falar de várias doenças, mas quando você estiver falando de uveíte reumática, elas têm uma característica que justifica colocar elas naquele grupo. Quando eu falar de uveíte viral, vai ficar muito clássico quais são as possibilidades que você vai ter que pensar. Vai ficar muito, muito, muito clássico e se cair na prova você vai saber quais são os pontos-chave que o cara vai te perguntar e você vai acertar. Né? Vira um joguinho, é assim. Então, o que você acha de a gente começar de anterior e indo para posterior, Bernardo? Pode ser assim? Vamos sim. Então, isso que você falou eu acho bem interessante, que as uveites que estão associadas às doenças reumatológicas, elas têm algumas características que são peculiares e que colocam elas tudo no mesmo grupo, numa mesma gaveta. Bom, sempre que eu estiver falando de uma uveite associada a uma doença reumatológica, eu quero que você pense em uma uveite anterior. Então, as uveites associadas às doenças reumatológicas são uveites anteriores, esse é o primeiro ponto. Mas não apenas uma uveite anterior, ela é uma uveite anterior não granulomatosa.
Então, o predomínio ali das células inflamatórias são células linfomononucleares. Então, sempre que eu estou falando de uveíte reumatológica, eu estou pensando em uveíte anterior não granulomatosa. Se tiver PK granulomatoso na questão, se tiver uma imagem com PK smutton fat lá, os PKs granulomatosos, exclui. Isso não é doença reumatológica, isso não é espondilite anquilosante, isso não é artrite idiopática juvenil. Isso é um conhecimento importante. Segundo detalhe, pessoal, quando eu estou falando de uveites associadas às doenças reumatológicas, não existe uma correlação entre a atividade da doença sistêmica e a doença ocular. Então esse é um detalhe importantíssimo que sempre cai em questão de prova. Não tem relação, pessoal. A doença pode estar plenamente controlada do ponto de vista sistêmico e esse indivíduo pode desenvolver um quadro de uveíte anterior. Em contrapartida, esse cara pode estar ferrado do ponto de vista sistêmico, ele pode nunca ter uveíte. Então não existe correlação entre doença sistêmica e gravidade do quadro ocular. Então esses dois detalhes são muito importantes porque eles valem para todas as doenças aí que a gente vai discutir aqui. Mas eu vou preferir aqui optar por discutir duas doenças principais hoje: a artrite idiopática juvenil e a espondilite anquilosante. As demais doenças reumatológicas ali tem um quadro muito parecido, a gente vai deixar aqui só um comentário mais en passant. Bom, vamos falar um pouquinho de espondilite anquilosante agora. Ou então a gente pode agrupar todas essas doenças ali, por exemplo, espondilite anquilosante, artrite reativa, artrite psoriásica, artrite das enteropatias, como as espondiloartropatias soronegativas. O que significa ser uma espondiloartropatia soronegativa? Significa que ela tem um fator reumatoide negativo. Então esse é um detalhe muito importante que cai em prova. Então o fator reumatoide ele é caracteristicamente negativo, por isso elas são chamadas soronegativas. E elas têm um marcador muito característico, muito clássico, e que é um dos HLAs que você precisa levar para a sua prova, que é o HLA-B27. Então essas doenças elas têm o HLA-B27 positivo e o fator reumatoide negativo. A grande estrela desse grupo é a espondilite anquilosante e é onde a gente vai focar aqui as nossas atenções. A espondilite anquilosante ela é uma doença que acomete homens jovens ali entre 20 e 35 anos, né, nessa faixa etária mais jovem. O HLA-B27 ele vai ser positivo em até 95% desses pacientes. E existe, Dani, uma correlação interessante com doença inflamatória intestinal. Tá? Até 10% dos pacientes com espondilite anquilosante pode ter também doença inflamatória intestinal. A gente tem que conhecer a clínica, porque o examinador pode descrever ali, né, que é um homem que está com uma dor lombar ou uma dor na articulação sacroiliaca e que essa dor tem uma característica inflamatória. O que significa ser uma dor inflamatória? É uma dor que ela é pior ao acordar de manhã e ela vai melhorando ao longo do dia com a movimentação. E ela está associada a uma grande rigidez matinal. Então, olha só, tem umas imagens bem características para a gente conhecer. Ó. É esse indivíduo aqui, ó, que tem essa retificação da coluna lombar, que a gente chama de sindesmófitos, que acabam causando também um agravamento da cifose torácica. Então, esse indivíduo todo encurtado, todo encurvado, com muita dor lombar, e essa dor lombar ela é inflamatória e com muita rigidez matinal. Além disso, esse indivíduo tem dor na articulação sacroilíaca, que o sinal da seta está mostrando uma articulação sacroilíaca inflamada, uma articulação sacroilíaca com um sinal aumentado aqui. Além disso, pessoal, esses indivíduos têm inflamações nas ênteses. As ênteses são as inserções ali dos tendões nos ossos. Eles podem ter entesites na região do calcâneo, na região da fáscia plantar, na sínfise púbica, tá? Em outras partes do corpo também. Então, eles têm dor lombar, dor sacroilíaca e entesites. Bom, beleza. O que esse indivíduo tem do ponto de vista ocular, né, que é o grande motivo da gente estar estudando isso agora? Ele tem uveíte anterior, como eu falei para vocês, em 30% dos casos. Então, em 30% dos pacientes com espondilite anquilosante vão ter uveíte anterior associada. E como que é essa uveíte anterior?
Você já sabe que ela não é granulomatosa, já te falei, beleza, mas ela tem uma característica bem típica, pessoal. Ela é uma uveíte anterior hiperaguda, sintomática. O indivíduo tem dor, fotofobia importante, um olho muito inflamado, pode ter hipópio, inclusive, de tão inflamatória que é essa uveíte, beleza? Ela não é granulomatosa, ela tende a ser recidivante, então ela melhora, meses depois ela volta, e ela é bilateral, só que não simultânea, então isso é muito característico. O indivíduo tem inflamação nos dois olhos, mas geralmente são crises separadas em cada olho. Então ele tem aqui num olho, 3 meses depois ele tem uma crise no outro olho, tá? Então é bilateral, não simultâneo. E eu já falei para vocês que não tem relação da atividade da doença sistêmica com a doença ocular. Então é um quadro como esse aqui, aquele olho inflamado, olho vermelho, com hipópio, formando aqui membrana pupilar, né? Esse é o quadro característico. E os PKs, PKs não granulomatosos, PKs finos, predomínio aqui de linfomononuclear. Beleza, essa uveíte ela pode complicar com catarata, com glaucoma secundário, com edema macular cistoide, né? Complicações são frequentes, mas nada muito específico aqui. O que cai em prova, pessoal, é você conhecer essa característica da uveíte. Uveíte anterior aguda, inflamatória, com hipópio, bilateral não simultânea e não granulomatosa. Então é isso que você precisa saber. Bom, como que eu manejo o meu paciente com espondilite anquilosante que chegou para mim com uveíte? Primeira coisa, vou desinflamar esse olho com corticoides tópicos, midriáticos cicloplégicos para evitar ali formação de membrana pupilar, para evitar formação de sinéquias, para dar um alívio da dor também para o nosso paciente. E você vai entrar num primeiro momento com corticoides por via oral. Se não resolver com tratamento tópico, você parte para corticoides por via oral. Então, tratamento tópico é a primeira opção, não resolveu, corticoide via oral. Agora, do ponto de vista sistêmico, como que eu trato esse meu paciente? Eu posso fazer uma escada, tá? Eu começo com anti-inflamatórios não esteroidais para tratar essas inflamações articulares que ele tem. Se não resolver, eu passo para corticoide. E se não resolver, eu posso passar para imunossupressores ou anti-TNF-alfa. Então, basicamente, espondilite anquilosante é um tema bem curto, não tem tantas coisas para saber e sempre cai em prova. É um dos temas que mais cai de uveíte. Então, você precisa saber que o fator reumatoide é acomete homens jovens, está associada à dor na articulação sacroiliaca e lombar, entesites e essa característica da uveíte anterior que eu mencionei para vocês. Antes da gente partir para a artrite idiopática juvenil, eu queria só dar um plá sobre a artrite reativa. Então, a artrite reativa, pessoal, é aquela artrite asséptica que acontece ali algumas semanas após uma infecção do trato do trato uretral ou então do trato gastrointestinal. Também tem associação com a HLA-B27, né? Os agentes causais podem ser a Chlamydia trachomatis ou as bactérias ali intestinais, Salmonella, Shigella, Campylobacter. O quadro clínico é muito rico, né? Aquele quadro clínico que a gente conhece lá da época da clínica médica. Então o indivíduo pode ter esse ceratoderma blenorrágico, pode ter aqui dactilite, né? Essas inflamações nas articulações dos dedos, além, obviamente, das mesmas manifestações aqui da espondilite anquilosante, sacroileite, inflamação lombar. Mas o que cai em prova disso, pessoal, é isso aqui, ó. A principal manifestação ocular na artrite reativa é a conjuntivite, tá? Isso já caiu várias vezes em prova. Pode causar uveíte não granulomatosa em até 30% dos casos, mas é bem mais comum a conjuntivite. Inclusive, a tríade que dá nome ali para a síndrome de Reiter é uretrite, inflamações na articulação, oligoartrite, uretrite e conjuntivite. Então, só queria lembrar isso, que se perguntar qual a principal manifestação ocular da artrite reativa é a conjuntivite e não é a uveíte. Não é a uveíte. Isso é clássico. Clássico. Bom,
Para a gente finalizar aqui a nossa discussão, eu queria falar um pouquinho sobre a artrite idiopática juvenil, porque ela é também uma uveíte associada à doença reumatológica, mas ela é completamente diferente da espondilite anquilosante em vários aspectos. Primeiro, a epidemiologia aqui é totalmente diferente. Ela é mais comum no sexo feminino e principalmente em indivíduos menores do que 6 anos, né? Então são crianças bem novinhas mesmo aqui na artrite idiopática juvenil, meninas com menos do que 6 anos. Para você diagnosticar, você tem que observar a artrite em pelo menos uma articulação com duração maior do que 6 semanas numa criança aí, ou no indivíduo com menos de 16 anos e tendo excluído todas as outras causas. É um diagnóstico de exclusão, portanto. Tá? E aqui a gente tem 3 formas clássicas. A forma sistêmica, que é a doença de Still, ela representa ali 10 a 20% dos casos, mas a doença de Still, ela não causa uveíte, tá? O uveíte é extremamente raro na doença de Still e isso é questão de prova frequente. Ele fala que na forma sistêmica da artrite idiopática juvenil, a uveíte é comum. Não, na forma sistêmica, o uveíte é extremamente raro. Então, a doença de Still é bem grave, causa febre, linfadenomegalia, hepatosplenomegalia, pericardite, extremamente grave, mas o que a gente tem que saber para a prova é que não causa uveíte. A outra forma clínica é a forma poliarticular. A forma poliarticular ela é a segunda mais comum, representa ali até 40% dos casos. Mas nela, a uveíte também é pouco comum. Tá? Não é tão comum assim, é bem raro, na verdade, o uveíte na forma poliarticular. Para você diagnosticar a forma poliarticular, você tem que ter pelo menos 5 articulações envolvidas, tá? Nos primeiros 6 meses de doença. Isso que caracteriza a forma poliarticular. Mas ela também não causa uveíte na grande maioria das vezes. A gente tem que gastar um pouquinho mais de tempo aqui para entender a forma oligoarticular, que é a forma mais comum, representa aí mais ou menos 50% dos casos de artrite idiopática juvenil, e ela é caracterizada pelo acometimento de 4 ou menos articulações nos primeiros 6 meses. Essa forma oligoarticular, a gente divide ela em 2 grupos. O subtipo 1, que é o mais comum, ele acomete meninas ali com menos do que 5 anos de idade e ele vai representar ali, ele vai se apresentar como uma oligoartrite de grandes articulações, mas que geralmente poupa o quadril. Então acomete joelho, pode acometer o ombro, o cotovelo, mas geralmente poupa o quadril. Por que ela é importante para a gente? Porque a iridociclite, a uveíte é comum nesses pacientes, aparece em até 30% desses pacientes. Se o FAM for positivo, esse risco aumenta ainda mais, é um marcador importante de risco para a uveíte nesses pacientes. Tá? O FAM vai ser positivo em até 95% dos pacientes com uveíte associada a essa forma oligoarticular. O que a gente precisa saber? Que clinicamente ela é o oposto da espondilite anquilosante, porque ela é uma uveíte com olho calmo. O paciente não tem queixa praticamente, o olho está branquinho, não tem queixa de dor, não tem aquela inflamação exuberante e muitas vezes o diagnóstico só vai ser feito no exame oftalmológico de rotina. Daí a importância, Dani, da gente estar sempre examinando essas crianças com a forma oligoarticular da artrite idiopática juvenil, porque senão você só diagnostica quando já complicou. Quando já complicou, por exemplo, com formação de membrana pupilar, catarata, glaucoma, ou então ceratopatia em faixa, que é uma complicação muito frequente desses pacientes. Tá? É uma das principais complicações aqui, a ceratopatia em faixa, comete até 50% das crianças que desenvolvem uveíte. Então, olha só, o quadro clínico ele é bem diferente. Você olha aqui, ó, é um olho bem calmo. Bem silenciosa, né, Bernardo? Pouco inflamado, mas se você observar, já está formando uma sinéquias, já parece haver algum grau de catarata. Então esse é o grande problema dessa uveíte. O diagnóstico acaba sendo tardio por ela ser crônica, pouco sintomática, tá? E ela é bilateral. Ela é bilateral, diferentemente da espondilite anquilosante, que era bilateral não simultânea, que é bilateral simultâneo, tá? Então, uma uveíte crônica bilateral
pouco sintomática. Só que existe ainda o subtipo 2 da artrite, da uveíte na forma oligoarticular aqui da artrite idiopática juvenil. Esse subtipo 2, ele acomete meninos na faixa etária ali dos 10 a 12 anos de idade, e eu queria que vocês entendessem esse subtipo como se fosse uma espondilite anquilosante precoce, porque aí esse aqui, ele é muito parecido com a espondilite anquilosante, acomete meninos com mais ali do que 10 a 12 anos de idade, vai cursar com uma uveíte mais inflamatória, mais sintomática, podendo formar hipópio, tá? Vai ter essa característica também de não ser simultâneo, então é como se fosse aqui uma espondilite anquilosante mais precoce. Então, esse é o conceito. Na forma oligoarticular da artrite idiopática juvenil, a gente tem o subtipo 1 e o subtipo 2. Subtipo 1 acomete meninas com menos do que 6 anos e causa esse quadro crônico, bilateral, uveíte com olho calmo, quase que assintomática, você diagnostica já com ceratopatia em faixa, com glaucoma, com catarata, diagnóstico tardio. E tem o subtipo 2, essa sim acomete meninos na faixa etária de 10 a 12 anos de idade, que inclusive podem ter o HLA-B27 positivo, como se fosse uma espondilite anquilosante mais precoce, que você vai ter um quadro mais sintomático, mais inflamatório, podendo inclusive ter hipópio e bilateral não simultâneo. Para a gente finalizar aqui o nosso papo, como é que a gente trata esses pacientes? Olha só, a gente vai lançar mão de tratamento tópico, no primeiro momento, com corticoides tópicos, né, ou cicloplésticos, se não resolver, corticoides tópicos e cicloplésticos, se não resolver, a gente parte para o corticoide por via oral, se não resolver, a gente lança mão nos imunossupressores ou do anti-TNF-alfa, sendo que aqui tem um imunossupressor que até já caiu em prova, que é muito utilizado na artrite idiopática juvenil, que é o metotrexate. Então, o metotrexate ele é muito utilizado nessas crianças com artrite idiopática juvenil. Um outro detalhe importante é sobre a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, porque geralmente essas crianças vão desenvolver catarata por conta do diagnóstico tardio, por conta dessa inflamação crônica, e aí uma questão que pode aparecer na prova é sobre cirurgia de catarata nessas crianças. Alguns detalhes. Você tem que aguardar pelo menos 3 meses sem atividade inflamatória para você poder operar. Então tem que estar 3 meses inativo para você poder operar. Você tem que acrescentar corticoide via oral 1 mês antes da cirurgia e manter por pelo menos 3 meses após a cirurgia. E o implante ou não de lente, ele é bem discutível, tá? Classicamente não se recomendava implantar a lente, mas já existem aí alguns cirurgiões com experiência implantando a lente no saco, mantendo corticoides por longos períodos, observando de perto esses pacientes e ao mínimo sinal de uma inflamação exacerbada, essa lente poderia ser implantada. Então é controverso se a gente implanta ou não lente nesses pacientes. Né, mas é basicamente isso, os conceitos-chave aqui de uveites reumatológicas são esses, então lembrar que são uveites anteriores, não granulomatosas, que o quadro ocular não guarda relação com doença sistêmica, e entender que de um lado eu tenho espondilite anquilosante com um quadro bem inflamatório, um quadro sintomático, o hipópio bilateral não simultâneo, e eu tenho a artrite idiopática juvenil já com quadro crônico, bilateral, insidioso, quase que assintomático. Então esse é o conceito que tem que ficar. Pô, show de bola, Bernardo. E você percebe que vocês vão perceber isso, né? Quando a gente continuar aqui a discussão agora em uveites virais. Vocês vão perceber que a atenção que o Bernardo puxou aí de vocês para a parte clínica, parte sistêmica, detalhes laboratoriais, aqui nas virais vai ser bem diferente, por isso que a gente bota em outra caixa, é outra mente, assim, você vê uma questão de uveíte viral, você vai com outra cabeça, né? E lembrando, uveites reumatológicas, pelo menos uma questão vai ter. Se você lembra que uveites são caixas de doenças, né? A gente tem aqui uveíte reumatológica, vai cair uma questão. Uveíte intermediária pode ou não cair. Uveíte posterior, você tem lá aquelas uveites posteriores infecciosas, entra a parte de viral que vai cair questão também. Parte de sífilis, toxo, questão também. Panoveites geralmente cai 2 e aí você monta a prova. Então, assim, de cada
um desses blocos que a gente comenta vai ter questão, né? Então, do bloco do professor Bernardo, pelo menos uma questãozinha pode esperar, né? E aqui de uveites virais também. E uveites virais, Bernardo, é bem interessante porque, novamente, aqui tem detalhes. Você olha, isso aqui é necrose aguda de retina. Você lê determinado termo, isso aqui é CMV. Então, a gente vai destrinchar isso aqui com vocês, pessoal. Começando com necrose aguda de retina, né? O que é importante? Em todas é importante saber epidemiologia. Não tem jeito, tem que saber. Rapidinho, não sei se é para todo mundo, para mim aqui, agora a sua imagem está oscilando bastante e o som também. Deixa eu ver aqui se eu melhoro aqui, só um segundo. Vou colocar aqui no 4G, a internet aqui tá complicada, né? Acho que melhorou. Boa, agora tá todo mundo vendo aí, pessoal? Manda um joinha aí pra gente saber se tá tudo ok, tá legal, né, Bernardo? O áudio. Beleza. Então, pessoal, necrose aguda de retina e todas as demais que a gente for conversar aqui, tem que saber epidemiologia. E dentro de epidemiologia, o que você tem que saber é o seguinte: qual é o paciente que mais tem essa doença? É um paciente imunocompetente ou é um imunodeprimido? A gente costuma ter um preconceito, já que a gente pensa em uveíte viral, de achar que é coisa de imunodeprimido. E a prova vai te perguntar isso e vai pegar o abandonado. O que você tem que saber é que a necrose aguda de retina é mais comum no imunocompetente. É diferente ela. Ela é mais comum no imunocompetente e isso tem uma importância fundamental quando a gente for falar de clínica. Ok, esse é o primeiro ponto na epidemiologia. O segundo ponto é, quem é que causa a necrose aguda de retina? Pessoal, principalmente o vírus varicela zoster. O herpes também pode? Pode, mas principalmente o vírus varicela zoster. Esses são os dois conceitos que você vai encontrar na parte de epidemiologia que cai em prova. Grava isso. O que acontece num paciente com necrose aguda de retina? Ele tem uma panuveíte muito importante. As doenças que a gente vai comentar aqui são doenças graves, tá? Então, ele vai ter uma panuveíte muito importante, claro, uveíte anterior, bem, que chama bastante atenção, mas não é o uveíte anterior que vai te fazer o diagnóstico. É diferente da reumatológica. Aqui não é o uveíte anterior que tu vai bater, isso aqui tá com cara de necrose aguda de retina, nada a ver. O nome da doença é necrose aguda de retina. O ouro tá lá no fundo de olho do paciente, que é muito característico, cara. Você tem uma doença que causa uma retinite necrosante periférica. Olha só, sempre vendo imagem fica mais fácil, né? O que você vai encontrar? Uma evolução de estágio. Me fala se a imagem tá ok, tá, Bernardo? Para ver se o pessoal vai conseguir ver, né? Tá bom, a imagem tá ok? Tá. Então, o que você vai encontrar, pessoal? Olha só, esses foquinhos brancos aqui na retina, tá vendo? Mais na periferia, média periferia, isso aqui é foco de necrose. Retinite necrosante periférica. Qual é o problema? É doença grave. Isso aqui começa a juntar um com o outro, começa a coalescer, olha só como é que ela fica. Uma enorme área de necrose. Isso vai avançando até um estágio tardio atingir a mácula. Mas veja, tardiamente. É coisa por mais do final da doença. Atinge a mácula, o paciente vai ter uma baixa de visão importante. Perfeito? Agora, olha só. Vamos raciocinar aqui. Eu tenho um paciente que é imunocompetente. O corpo dele não vai ficar olhando isso aí de graça e deixar passar o vírus, não. Ele vai tentar combater isso aqui. Por isso que você tem uma inflamação muito importante. Essa é uma característica muito importante dessa doença, uma inflamação muito importante. Então você vai ter retinite, você vai ter vasculite, é o corpo reagindo. Você vai ter vitreite, e vitreite aqui é fundamental, é muito clássico. Alguns livros falam que isso é um critério para você dizer se é necrose aguda de retina, tem que ter vitreite. Essa é a tríade da necrose aguda de retina. Então, retinite, dá o nome à doença, né? Além disso, vasculite, vaso inflamado, e vitro inflamado, é tudo inflamado, grave. Beleza. Então já tem alguns dados, né? Imunocompetente, começa na periferia, vai indo para o centro, até estadiamente pegar a mácula, tem retinite, tem vasculite, tem vitreite. E olha, aquela retina que você viu branca, aquele negócio ali,
cara, aquilo ali é como se fosse um papel, aquilo ali rasga com muita facilidade. Então esses pacientes, eles quase sempre, 75% dos casos, a maioria, evolui com o quê? Descolamento de retina. Tá aí, a gente já conhece quais são as características dessa doença. E tem mais uma, essa já grava para todas, tá? Todas têm essa característica. Elas adoram pegar o outro olho também. Aqui na necrose aguda de retina, por exemplo, você tem 33% de chance de ser bilateral, de evoluir para o outro olho. Então a gente consegue entender, com esses dados, o que a gente precisa fazer para tratar o nosso paciente, Bernardo. Olha só, primeiro, eu tenho que parar o vírus. Como que eu faço isso? Uma dose de ataque de aciclovir. Aciclovir venoso, 10 miligramas por quilo, de 8 em 8 horas por 14 dias. Essa informação é importante, tá? Grava essa dose, porque pode cair na prova. Então, veja, o paciente tomando medicação EV, internado, né? Daniel, tem como ser oral? Tem. O Valaciclovir, 2 gramas de 8 em 8 horas por 14 dias. Pode ser também. Tá? Mas o clássico de prova é a aciclovir. Grava aciclovir, intravenoso, 14 dias. Beleza. Depois que você começa o aciclovir, que o paciente já está coberto ali pela medicação, aí você tem que atacar o segundo ponto aqui problemático, o quê? Inflamação, não é assim? Então você pode iniciar corticoide oral para o nosso paciente, prednisona 40/60 para dar uma esfriada ali naquele processo. Alguns autores consideram inclusive adicionar AS por conta daquela vasculite, possibilidade de trombose dos vasos e tudo. Isso aí já é um pouquinho mais discutível, mas existe essa conduta também. Então com isso eu resolvo o vírus e a inflamação. Agora, qual é o outro problema mesmo? Bilateralidade, não é assim? Tem risco de ser bilateral. Pô, se essa doença, que é grave, está pegando o olho, pode pegar o outro, eu tenho que tomar total cuidado. Como que eu resolvo isso? Eu preciso dar aciclovir para o meu paciente por longo período. Quanto, Daniel? 14 semanas. É muita coisa. É isso aí, 14 semanas. 800 miligramas, 5 vezes ao dia por 14 semanas, meu amigo. Só que isso reduz em 80% a chance de acometer o outro olho. Então vale a pena. Beleza? Então a gente já passou aciclovir EV, prednisona, o aciclovir VO para casa ali para 14 semanas. E aí a gente tem que resolver o outro problema que a gente discutiu, né? Descolamento de retina. Então você pode evitar o descolamento de retina, tentar evitar, né? Fazendo fotocoagulação ali de barreira naquelas áreas frágeis de retina necrótica. Você pode tomar essa conduta também. Se descolar e vai para vitrectomia, prognóstico bem reservado nesses casos. Fechou. Essa é a necrose aguda de retina que vocês vão gravar. Grava essas informações que eu dei. No final, eu vou mostrar uma questãozinha que eu acho assim sensacional, que resume tudo. E vocês vão ver que vai fazer todo sentido. Beleza. Entendi necrose aguda de retina. Agora a gente vai para uma irmã aqui dela. A gente vai para o retinite por CMV. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Epidemiologia pega mais quem? Imunocomprometido e imunocompetente. Aqui é o imunocomprometido. Classicamente, muito imunocomprometido. O clássico é o quê? Aquele paciente já com síndrome da imunodeficiência adquirida, nos estágios mais avançados. Infecção do HIV, que é o estágio mais avançado. Esse é o clássico. E, às vezes, esse paciente, ele chega para você, eu já peguei caso assim, na época eu era R2, não estava muito por dentro ainda das coisas, estava ainda aprendendo oftalmologia um pouco mais ali, né? E certa vez eu fiz uma interconsulta numa UTI de infecto lá no HC. Olhei o paciente tinha histórico HIV, tudo, olhei, fundo de olho, ele tinha a seguinte alteração. Ele tinha 3 coisas, basicamente. Ou melhor, 2 que chamavam... 3. Ele tinha exudatos algodonosos, desse jeito. Era essa imagem que eu vi. Ele tinha microaneurismas e pequenas hemorragias nos 2 olhos. Era isso. Pessoal, isso aqui parece até uma retinopatia diabética, né? Exudato algodonoso, microaneurisma, microhemorragia, né? Não tem exudato duro aqui não, nesse caso aqui, já é diferente, né? Mas isso aqui é clássico do paciente com um HIV avançado, tá? Isso aqui é a retinopatia do HIV.
Grava essa informação, grava esse quadro: microaneurismas, hemorragias, microhemorragias e manchas algodonosas. Pode até gravar assim: parece a retinopatia diabética, aquelas lesões clássicas, sem o exudato duro, porque na questão ele vai botar lá: exudato duro você pode tirar do meio, que não vai ser a retinopatia do HIV, porque não tem exudato duro, tá? Mas qual é a ideia, pessoal? Esse paciente está te avisando: eu estou muito mal da imunidade, eu vou evoluir para algo mais grave. Ele está te avisando isso, porque em geral acontece nos pacientes mais avançados de retinopatia por HIV, é um paciente que provavelmente tem um CD4 abaixo de 50. E quem tem CD4 abaixo de 50 está a um passo de evoluir para retinite por CMV. Então aqui a gente já resumiu para você o que é a retinopatia do HIV e qual é o problema dela. Ela te indica que o paciente está muito imunocomprometido e, portanto, é um paciente que pode evoluir, por exemplo, para retinite por CMV, e essa aqui, ela é bem grave. Essa daqui, pessoal, você tem alguns tipos de apresentação, e é clássico, né? A gente lembra, olha só, existe a tipo hemorrágica, que chama atenção, ela acompanha geralmente um vaso, e aqui você tem uma hemorragia misturada com essa lesão necrótica branca. É o que a gente chama aqui de queijo ketchup. Isso aqui é muito clássico, né? Ela é agressiva, ela tem vasculite, ela é fulminante, ela é dita típica ou hemorrágica. Existe um outro tipo que é a atípica ou granular, que é mais indolente. Olha só, ela é mais, chama menos atenção, né? Ela tem uma áreazinha necrótica aqui, mais indolente, menos vasculite. Essas são as duas mais comuns, atípica e atípica. Agora, tem uma outra que é mais rara, só que ela é muito clássica, que é essa dos vasos congelados, né? A frosted branch. Ó, só 6%, é muito clássica, né? Olha só como é que ficam os vasos. Atenção, isso não é patognomônico, é característico, mas não é patognomônico. Outras doenças podem causar frosted branch, mas isso aqui lembra muito CMV. Beleza, pessoal? E olha, a gente sabe, a gente já comentou com vocês que essas doenças aqui, elas gostam de ser bilaterais, elas gostam de pegar os dois olhos. Isso é que é ruim, né? Grave pega dois olhos. Aqui é 50% de chance de pegar dois olhos. E a gente comentou também que elas gostam de fazer descolamento de retina. Afinal de contas, aquela retina está necrótica, ela está frágil. Aqui, você tem um risco de 50%. Olha só, o caso que eu mostrei aqui, se você percebeu, é bom observador, olha o tamanho dessa rotura de retina aqui perto, ó. Então, isso aqui vai descolar. 50% de chance de descolamento. Beleza. Então, tranquilo, né? Qual é o tratamento? Aqui não é aciclovir. Aqui é ganciclovir. Dose de ataque, é bom gravar 5 mg por quilo de 12 em 12, 14 dias. E depois você faz uma manutenção com esse ganciclovir de 5 mg por quilo dia até a defesa, a imunidade do paciente voltar ao normal, ou seja, você precisa tratar o HIV do paciente. Então, TARV, tem que tratar o HIV do paciente. Já caiu em prova o seguinte: e se for resistente ao ganciclovir? Você vai marcar Foscarnet. Pronto, é isso que eu quero que você grave de retinite por CMV. E a gente já está encerrando a revisão, bem rapidinho aqui, e com esses dados que eu estou falando, cara, você não erra uma questão de uveites viral, não tem como. Eu tô lembrando aqui de um casinho também lá da época do Fellow, que era uma senhorinha, cara, senhorinha com uma neoplasia hematológica, não era HIV, neoplasia hematológica, imunossuprimida, chegou para mim com retinite por citomegalovírus bilateral e descolamento de retina bilateral. Aí a gente operou os 2 olhos da senhorinha lá, e eu tô lembrando porque ela ficou tomando o valganciclovir muitos meses depois da cirurgia, né? Porque, igual você falou, enquanto perdurar a imunossupressão, você tem que manter o valganciclovir, porque o ganciclovir ele é venoso, né? Então é difícil de ficar fazendo tratamento de manutenção. Mas o valganciclovir, que é a prodroga do ganciclovir, ele é convertido em ganciclovir no intestino, e aí ele é via oral. Então você pode manter o valganciclovir de uma forma mais cômoda para o paciente. Show de bola, legal. Boa colocação, Bernardo. E aí, pessoal, para encerrar, a gente tem a necrose progressiva da retina externa.
Muita atenção aqui, porque ele pode querer te confundir com a necrose aguda de retina. Mas vamos lá, olha só. A primeira grande diferença, acomete mais quem? Imunocompetente ou imunodeprimido? Imunodeprimido, muito imunodeprimido. Ou seja, das que a gente conversou aqui, a do imunocompetente é a necrose aguda de retina. As outras são doenças relacionadas aí à imunossupressão. Também o clássico, infecção por HIV, mas pode aparecer no paciente com outra causa importante de imunossupressão, por exemplo. Qual é o grande agente aqui? É o varicela zoster, como também é na necrose aguda de retina. Só que aqui o clássico é o paciente imunodeprimido. E qual é a característica, pessoal? A característica aqui é uma necrose de retina de rápida progressão. Mas é muito rápida progressão mesmo, ou seja, acometimento precoce do polo posterior. Então você tem aqui essa área toda necrótica. No terceiro dia, já chegou no polo posterior, amigo. No sexto, já pegou o polo posterior, o paciente já está com um prognóstico aqui extremamente reservado. Isso é o clássico desse paciente, esse acometimento precoce. Ponto importante. Poxa, esse paciente, ele está imunodeprimido. Ele é muito imunodeprimido, o corpo dele não reage. Ele vai ter muita vitreite? É diferente. Não vai ter. Quem tem muita vitreite é necrose aguda de retina, que é o paciente imunocompetente. Aqui não vai ter tanta vitreite assim não. Isso é muito clássico. Guarda essa informação que ela vai ser importante. O tratamento do paciente aqui também segue o ganciclovir. E aí você pode combinar ganciclovir venoso ou mesmo o ganciclovir associado ao ganciclovir intravítrea e, claro, tratar a imunossupressão do seu paciente. Porém, prognóstico muito reservado, então SPL aqui é um resultado frequente nesses casos e até bilateral, tá? Porque o índice de bilateralidade é muito grande também. 70% de escola retina. Então, todas as que a gente conversa aqui, escola retina, e gostam de ser bilaterais. Então, grave essas informações. Então, você vê que... A retina fica muito friável, né? Então, Bernardo, você vê que a conversa aqui, ela muda completamente de uveíte reumática, mas é muito característica. E aí, olha só, eu tenho uma questão de prova, vou colocar aqui, porque ela é muito representativa disso. Olha só, vamos lá. Ele coloca na questão de prova essas 4 imagens aqui. Imagem 1, a 2, a imagem 3 e a imagem 4. Tenho certeza que vocês vão conseguir matar. É de 2019, não é? 2019. Da tua prova, né, Bernardo? Foi a prova que eu fiz, eu lembro dessa questão. Então, ó, ele está perguntando aqui, ele quer que a gente faça uma correlação, né? Então, olha só, o primeiro caso é, número 1, retinite por varicela zoster em paciente com CD4 de 20 células. Antes de começar, só um ponto importante. Deixa eu ler aqui o enunciado, que aqui ele tem uma informaçãozinha que ele bota que é essencial. Abaixo são apresentadas retinografias características de determinadas retinites virais. Considere que apenas a figura D tem sinais de vitreite. Grava isso. Isso é importante. Agora eu posso passar para os casos clínicos. Então vamos lá. Primeiro caso. Retinite por varicela zoster em paciente com CD4 de 20 células. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar nome aqui às lesões, né? Olha só. Manchas algodonosas, isso aqui não é necrose aguda de retina, isso aqui não é necrose progressiva da retina externa, não é CMV, isso aqui é o quê? É a retinopatia por HIV. Beleza. Aqui tá bem clássico, né? Aquele queijo com ketchup perto de uma arcada, lembra quem é? CMV. Aqui você pode se confundir um pouquinho, né? Poxa, será que é necrose aguda de retina? Será que é a necrose progressiva da retina externa? Quem é quem? Olha só, pessoal. A D, o autor ele foi categórico de falar que a D tinha vitreite. Vitreite, eu penso em imunocompetente, eu penso em necrose aguda de retina. Essa é a necrose aguda de retina. Essa daqui, que pega polo posterior classicamente, é rápida progressão, essa é a PORN, é a necrose progressiva da retina externa. Então, bem interessante, né? Esse vitreite, ele era para ajudar nesse momento aqui dessa distinção. Bem clássico, né? Bem interessante. Essa questão é muito boa.
Essa questão é muito boa. Eu vou aproveitar aqui o final da live, um momento de descontração, para contar uma história engraçada aqui para a galera, para encerrar a noite. Essa eu conheço, do Dani Lousada, né? Não, pior que não é do Dani Lousada. Eu não vou citar quem é a pessoa, uma grande amiga minha. Se chegar nela essa história, ela vai dar risada também. Mas a pessoa ficou, né, escutou lá, não, tem uma doença da uveíte que chama porne, forma porne, doença porne. E aí ela falou, que raio é esse de porne que o pessoal fica falando na uveíte, né, que era a necrose progressiva da retina externa. Assim, procurar necrose progressiva da retina externa. Ela falou, vou procurar no Google, editou lá no Google, porne. Que é da mesma forma que escreve aquilo que vocês estão pensando. Aí ela deu o enter lá no Google, apareceu um monte de coisa que nada era a necrose progressiva da retina externa, né? Era outra porne, né? Outros pornes, e aí foi aquela situação constrangedora, mas essa história é boa. Ambulatório então, lotado, né, Bernardo? No meio do ambulatório lotado. Não pesquisem porne no Google, pessoal, pesquisem necrose progressiva da retina externa para vocês verem as imagens que vocês querem ver da uveíte e não besteira impublicável aqui nessa, né, pro pessoal de família aqui. Muito bom. Era essa, eu pensava que era com o Daniel Lousada essa história aí, mas não foi não. Não é não. Então beleza. Não vou citar nomes, mas foi uma história emblemática. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, acho que era isso, né, Bernardo? Rapidinho, menos de uma hora, a gente discutiu 2 temas importantes que eu tenho certeza absoluta que pelo menos 2 questões vão estar na prova de vocês. E se você pegou, né, os detalhes da conversa aqui, foi uma conversa mais descontraída, tenho certeza que você vai acertar essas questões aí, né? Esse conhecimento ele é muito clássico, ele costuma cair de maneira muito repetitiva, esses pontos que a gente trouxe aqui para vocês. Né? Então acho que é isso, né? Essas uveites virais são muito importantes para a prova de imagens também, né? Exato. Já as uveites reumatológicas, mais para a teórica 2, embora caia muito na imagem também a ceratopatia em faixa, e algumas vezes a resposta da ceratopatia em faixa é a artrite idiopática juvenil, porque é a causa mais clássica de ceratopatia em faixa. Deixa eu ver se o pessoal pegou mesmo aí. Pessoal, manda para mim qual é o diagnóstico dessa daqui, ó, questão do CBO. Manda aí, qual é o diagnóstico? Bora fazer um joguinho aí. Essa daí, manda aí pra gente aí. Bora ver se a galera pegou, né? Essa lesão necrótica, com essas hemorragias em cima dela. Boa. Tá, o pessoal começou a mandar aí. Isso aí, Dani. Clássico, né? Chama muita atenção. O Bernardo falou que esse é um tema muito importante para imagens, e realmente, olhando aqui no nosso banco, todas as questões eram de imagens. Então isso é bem interessante, né? Porque são imagens características, igual você falou, né? Você bate o olho, você reconhece CMV, a própria necrose aguda de retina é muito característica também, né? A necrose aguda de retina não é uma condição... Olha só, pessoal, essa aqui, né, pegando aqui o polo posterior, paciente super imunodeprimido, quem é? Essa daí também pode cair, né? Manda, tudo questão da prova, né? Tudo questão da prova. Uhum. Aqui, essa daqui no enunciado fala, paciente imunodeprimido. Isso aí, porne. Exatamente. Aqui fala, HIV positivo, imunodeprimido. Então, assim... Você vai juntando, pessoal, as características, né? Opa, fala, Bernardo. A própria microangiopatia do HIV, que caiu nessa questão de 2019, poderia cair de novo isoladamente. Se ele falar, se você achar exudatos algodonosos bilaterais numa pessoa jovem, sem história de diabetes, sem história de hipertensão, sem história de trauma crânioencefálico, você vai ter que pensar em imunossupressão e retinopatia do HIV. Então, assim, é algo para ficar atento numa questão de imagens também. Só mais uma aqui, Bernardo, que agora eu gostei aqui da participação do pessoal. Olha só, mais uma. Essa daqui, olha que interessante. Diz para mim, se você não fica um pouquinho na dúvida, né? Pô, isso é porne, isso é necrose aguda.
dá um pouquinho de dúvida, não dá, Bernardo? Assim, pô, será que não é uma pórne na que tá verdade, indo pro polo? Será? Não dá uma duvidazinha? assim, a verdade é que tem que ter um caso clínico, a imagem não vai vir isolada, né? Ele vai te dar mais alguma informação. Aí a informação que ele dá aqui, ó, olha só. Acometem pessoas imunocompetentes. E aí, qual é a resposta? É isso. Entendeu? Exatamente. Necrose aguda de retina. As lesões são parecidas, embora a evolução seja muito mais agressiva na porne, você não vai conseguir mensurar essa evolução numa questão de prova, né? Vai ser difícil. Então, realmente, se ele falar que é imunocompetente, é ARNE. Se ele falar que é imunodeprimido, é porne, né? Basicamente isso, assim, na prova, né? Exatamente. Show de bola. Beleza. Então, acho que é isso, né, pessoal? Uma boa resumida aí do tema. Muito obrigado, né, pela atenção de vocês. Por estar aqui quase 10 horas da noite e a galera aqui com a gente, estudando, revisando. É isso aí. E manter o ritmo nos outros dias também, pessoal. A proposta aqui da semana com a gente é a gente estar com vocês semanalmente, revisando temas, mas é fundamental os temas diariamente. Um pouquinho por dia, cara. Pelo menos um pouco por dia. Isso é o segredo. E aí, no longo prazo, você vai ver o efeito, né, Bernardo? E para quem está no... Exatamente. Tem que manter o pique da remada, tem que continuar firme. Essa live vai para o podcast também, para quem quiser reassistir. Quem está no Extensive, a gente está preparando o próximo simulado de questões inéditas. Vai ser com o tema de uveit, ótica, refração e retina. Vai ser um simulado bem importante. Vai sair daqui uns 15 dias, 20 mais ou menos, mas vai ser bem bacana esse simulado, bem importante. E, bom, é isso, pessoal. É manter a força, manter a pegada. Agora que o CBO passou, a prova vai ficando cada vez mais perto, né? Ainda está longe. É aquela coisa, se você olhar o todo, parece longe. Mas se você for deixando se você for deixando o bicho pegar, se você for deixando correr solto, de repente, quando você viu, a gente já está em dezembro. Então, assim, vamos firme, setembro começando essa semana, vamos pegar firme para a gente chegar grande lá em janeiro. Show de bola. Beleza, pessoal. Obrigado e até a próxima, né? Valeu, pessoal.